Olá, tudo bem? Aqui é o Márcio Mastrello e estou gravando mais um vídeo para dar continuidade ao assunto de filosofia, tá? Só retomando algumas coisas que eu expliquei em alguns vídeos anteriores, que eu acho muito importante, sobre como que uma das teorias que surgiu a mitologia grega. Como que se estruturou a mitologia grega, tá? Que é algo muito importante, que vai dar origem depois, em Mileto, com Tales, a origem da filosofia, tá? Mas antes de Tales, existia, em filosofia, existia pensadores, mas era muito ligado à mitologia, tá? Com Tales e outros pensadores posteriores, é que esse pensamento foi se desligando da mitologia. Mas vamos lá. Como que a mitologia foi estruturada? Uma teoria que eu mais defendo é que antes a sociedade grega, que antigamente era feita por cidades e estados, cada família tinha sua religião doméstica. Nessa religião doméstica eram cultuados deuses domésticos, que nada mais são os ancestrais de cada família. Lembrando que esses ancestrais, na religião doméstica, no mundo grego antigo, eram considerados deuses, chefes de família, homem, e não mulheres. Por quê? O que acontecia? Na sociedade grega antiga, por que eles consideravam deuses apenas os ancestrais homens? Pela simples razão. A mulher pertencia ao culto doméstico da família paterna. E suponhamos que na vida adulta ela se casa. Ao se casar, o chefe do culto doméstico e o chefe da família, que era o pai da mulher, o desligava da religião doméstica familiar original. Por que esse desligamento? Para que, ao se casar, a mulher passasse a pertencer a outra religião doméstica do marido. Ou seja, naquela época, ninguém, absolutamente ninguém, tinha direito de pertencer a duas religiões domésticas, somente a uma religião doméstica. E o que acontece? Pertencendo àquela religião doméstica, numa determinada religião doméstica, essa pessoa não tinha acesso nenhum a outra religião doméstica. Eu vou visitar outros deuses para ver como que é. Não, não podia. Então, obrigatoriamente, era pertencido a uma religião doméstica, tá? E esses ancestrais eram os deuses, homens. Mulher pelo devido de casamento. Inclusive, quando o chefe da família morria, lógico que fazia todo aquele ritual fúnebre para que ele se tornasse o deus doméstico.
e ele era enterrado no cemitério dentro da propriedade familiar, tá? Ah, beleza. Ele morria e a mulher passava, a mulher desse chefe passava a ser chefe da família e chefe do culto religioso? Não. Quem passava a pertencer à chefia da família e do culto religioso doméstico era o filho varão mais velho, que passava a ser chefe da família e chefe do culto religioso. Ou seja, uma sociedade totalmente patriarcal, tá? E o que acontece? Mulher sempre tinha um papel importante no culto religioso doméstico grego, porque era através da mulher que ela chefiava a casa com comida, cheirava filho, mas os rituais domésticos eram feitos por homens, porque eles que seriam os deuses domésticos. Era todo o ritual fúnebre quando eles morriam. Tinha uma época do ano que eles prestavam culto aos mortos, oferecia comida, bebida, leite para os mortos. E no mundo grego, no culto doméstico, acontecia o seguinte: no culto doméstico, o que acontecia? O homem, obrigatoriamente como chefe de família, tinha por obrigação ter filho, pelo menos um filho homem, para dar continuidade a essa família. A família só existia graças a esse culto doméstico. É óbvio que os deuses eram homens, ofereciam oferenda para os deuses, para os seus antepassados, em troca de favores, de proteção, tal. E esse sistema de culto doméstico, cultos aos antepassados, só existia no mundo grego? Não. Existia no culto egípcio, por exemplo, as pirâmides eram apenas túmulos dos faraós, porque também os egípcios criam na continuidade da vida pós-morte, que até mesmo na arte egípcia, a arte egípcia influenciou muito a arte grega, assim como a arte grega influenciou muito a arte romana, tá? E sobre as almas, nessas religiões domésticas. Eles criam que ao morrer, a alma do ser humano nunca se separava do corpo, tá? Diferentemente da religião cristã, por exemplo, que quando a gente morre, a alma, o espírito se separa do corpo, o corpo vai para a terra, o espírito, a alma vai para o céu, assim. Mas na religião doméstica, não. Tanto no culto doméstico da parte grega, egípcio, os romanos também tinham deuses domésticos, ao morrer, o corpo
ficava junto com a alma, ficava junto com o corpo, tá? E a alma vivia no corpo, junto no túmulo. É por isso a importância do culto doméstico, porque sem o culto doméstico não existia família, tá? E isso acontecia no mundo grego. Por que eu falo mundo grego? Porque na época não existia uma Grécia só, unificada como existe hoje. Existia várias cidades e estados, e cada cidade e estado era independente uma da outra, tá? Então, o culto doméstico existia no mundo grego antigo, no Egito antigo, romano. Tem religiões hoje que ainda cultuam os antepassados. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui visitar um solo sagrado da Igreja Messiânica aqui na cidade de São Paulo. Eu descobri lá que os fiéis das igrejas messiânicas cultuam os antepassados também, tá? Então, assim, o culto doméstico dava sustentação à família e sempre era liderado por homens. Aquele que era chefe de família era, ao mesmo tempo, sumo sacerdote do culto doméstico. Obrigatoriamente, era sempre por homem. Tá? Morria, a alma e o corpo ficavam no túmulo da família, somente a família tinha acesso ao túmulo. Somente a família. Era proibido um membro de outra família acessar o túmulo da família e a religião doméstica daquela família. Era proibido. Por isso que, por exemplo, o mundo grego antigo era extremamente machista. Não porque eles achavam, o homem e tal, eu sou homem, eu que mando, não, nada disso. Por questões religiosas, tá? Por quê? A mulher casava, o pai o chefe da família e chefe religioso daquela família que ela pertencia, que era de origem patriarcal, tinha que desligar ela do culto doméstico, familiar, e da família também, ela se separava mesmo, porque automaticamente, não pertencendo ao grupo, a parte religiosa doméstica, automaticamente não pertencia à família. Para pertencer à família, obrigatoriamente tinha que pertencer ao culto doméstico. Obrigatoriamente. Então, a mulher, ao se casar, o chefe da família desligava a mulher do culto doméstico e da família. Ela ficava sem, a princípio, sem culto doméstico e sem pertencer à família. Para que, com o ritual de rapto, na época, assim, a mulher passava a ser introduzida pelo marido à família e ao culto doméstico do marido. E ao pertencer, ao ser introduzida, a mulher iria ser apresentada aos deuses domésticos. E o que acontece? Pelo menos uma teoria que é mais aceita, da origem da mitologia grega, pelo menos. Que também existe outras mitologias, tá? Mas vamos focar na grega. Conforme as famílias foram se unindo, se formando vila, cidades, elas automaticamente, os chefes de famílias
além de pertencer à religião doméstica, eles passavam a pertencer à cidade. E ao morrer, eles iriam se tornar deuses daquela vila, daquela cidade. E daí começou a criar um monte de conceito da mitologia grega, que é riquíssima. Se a gente vê a mitologia grega, deuses, titãs, heróis, ninfas, mas a origem, teoricamente, surgiu dessa forma. Ao se unir a famílias em vilas, em cidades, é que foram dando origem à mitologia grega. Mas originalmente começou a ter, antes da mitologia grega, começou a ter cultos domésticos, que não era exclusividade grega. Os egípcios tinham seus cultos, seus deuses, provavelmente seus cultos domésticos, os romanos também. Mas assim que surge, que teoricamente deve ter surgido a mitologia grega. Por que eu falo teoricamente? Porque a gente está lidando com informações que aconteceram mais ou menos há 4.000, 4.500 anos atrás. Então, um tempo muito longo. Então, nós como historiadores e filósofos, a gente, por pesquisa, acaba levantando teorias, né? Infelizmente, não tem como pegar alguém lá do passado e psicografar para a gente, né? Infelizmente. E o que acontece? Tá? Antes de Tales fundar seu primeiro filósofo, existiam outros pensadores. Tá? Eu não vou classificar os pensadores como mais ou menos importante. Nunca vocês vão me ver falar que os pensadores são mais ou menos importantes. Por favor. Mas o que acontece antes da fundação, antes do surgimento da filosofia? Que os pensadores anteriores tinham suas visões de mundo e sociedade, mas se imbuído muito de religiosidade, tá? O qual a religiosidade ainda é muito importante, tá? Muito importante. E o que acontece? A religião, embora a filosofia surgiu para se separar do pensamento mitológico, um pensamento religioso e mitológico é muito importante para o pensamento humano. Quer queira, quer não, o ser humano é um animal religioso. Sempre foi e sempre será. E, por exemplo, eu não lembro o nome do historiador, mas eu ouvi de um historiador falar assim, que o culto aos mortos sempre existiu na cultura humana e sempre vai existir. Como assim? Por exemplo, naquela época antiga, tinha religiões domésticas, deuses domésticos, culto aos mortos, oferenda aos mortos. Hoje acontece isso? Sim. Pelo menos aqui no Brasil, todo ano, temos o Dia dos Finados, que é 2 de novembro, pelo menos aqui no Brasil.
que pessoas se dedicam a um dia para, em memória aos seus antepassados, tá? E embora a filosofia surgiu para tentar explicar o mundo racionalmente, não sobre a influência mitológica, isso não quer dizer que os filósofos não vão estudar religiões e a mitologia. Não, eles vão estudar. Por exemplo, tem um ramo da filosofia que é a filosofia da religião. E ser filósofo, e uma pessoa que se diz filósofo e não entende de mitologia, como surgiu, não entende sobre essa história da cultura humana, sobre a religiosidade, é meio duvidoso falar que é filósofo, né? Inclusive, eu já defendi em vídeos anteriores que não existe filosofia oriental, existe pensamento oriental. Porque o pensamento oriental é muito imbuído com valor religioso. Não desmerecendo o pensamento oriental, por favor, porque o pensamento oriental, por exemplo, é riquíssimo. E tem até coisas que são semelhantes do pensamento oriental com a filosofia. Vamos citar um exemplo. Filosofia. Dois filósofos famosos da filosofia antiga, Platão e Aristóteles. Platão tinha a filosofia que era do mundo das ideias. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele falava o seguinte: não, primeiro a terra, a nossa vida material, depois o mundo das ideias, vamos coisa material, Aristóteles, Platão, mundo das ideias. Vamos para o pensamento oriental. Confúcio e Lao Tse, dois contemporâneos, que viveram antes de Sócrates, Platão e Aristóteles. Lao Tse, por que a gente vai entender o ser humano como matéria, sendo que é passageiro? Vamos estudar o que é eterno, o que é espiritual. Inclusive o Lao Tse, através dele, se originou o taoísmo. Confúcio falou, não. Como que a gente vai se dedicar aos deuses, entender o mundo espiritual, se a gente não entender o mundo material? Vamos entender primeiro o ser humano como matéria. O mundo espiritual vem depois, o Confúcio disse. Através do Confúcio surgiu o confucionismo. Deu para perceber? Lao Tse, vamos estudar o mundo espiritual, porque aqui é tudo passageiro. Confúcio não, falou, ó, vamos entender primeiro o ser humano. O mundo espiritual, quando chegar a hora, a gente entende. Comparativamente, Platão, mundo das ideias, e Aristóteles aqui. Embora sutilmente tem algumas diferenças entre Platão e Lao Tse e Aristóteles e Confúcio, tem muita diferença assim, de pensamento, muito detalhe que são bastante diferentes, mas muita coisa se assemelha. Por isso que é bem interessante, junto com a filosofia, estudar o pensamento oriental também, que é muito rico, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque que eu
enxergo bastante erro de muitos filósofos é o seguinte, que muitos filósofos começam a estudar a ideia, o pensamento de cada filósofo, sem estudar o contexto histórico, a história, como que era a sociedade, como que era a sociedade, o pensamento da sociedade na época que cada filósofo viveu. Isso que é uma pena, né? Porque assim, para entender uma determinada filosofia, para entender Platão, Aristóteles, cada escola helenística, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim, para entender cada filósofo, eu considero o seguinte: antes de estudar o pensamento desse filósofo, eu acho, por obrigação, entender a sociedade que ele viveu, o meio que ele vivia, o que era pensado na época, a parte histórica, a parte social da época, para que a gente possa entender o pensamento daquele filósofo. Estudar um pensamento de um filósofo vem por último. Como, por exemplo, dar um exemplo, vou pular para a filosofia moderna, tá? E contemporânea. Vou dar um salto imenso agora. Por exemplo, Nietzsche. Se eu falar, sem estudar o contexto histórico e social desse filósofo, falar dessa maneira. Nietzsche disse: Deus está morto. Aquele que não entende a história que ele viveu, o contexto social, chega e fala: nossa, Nietzsche matou Deus. Entende que é uma ideia bem fora do contexto se a gente não entender a história? Se a gente, antes de eu falar que Nietzsche disse Deus está morto, explicar antes o contexto histórico e social, falar que essa época a sociedade estava dentro do pensamento antropocêntrico, estava saindo do teocentrismo, o homem passava a ser o centro do universo, sem desmerecer as religiões, óbvio, mas o homem era o centro, o homem que tomava decisões, explicar todo o contexto social e histórico. Entendendo isso, tá para a gente depois entender. Nietzsche disse que Deus está morto, não que Deus morreu. Nietzsche quis dizer que a sociedade não era teocêntrica, era antropocêntrica. Ou seja, Deus estaria morto na parte teocêntrica. Não que Deus realmente morreu, está enterrado, essas coisas, nada disso. Mas que Deus está morto porque a sociedade teocêntrica já não tinha mais esse pensamento. E se a antropocêntrica. Entendeu? Então tá uma outra visão mais ampla sobre essa parte da filosofia de Nietzsche. Foi só um exemplo que eu dei, mas tem vários outros exemplos que eu sempre defenderei. Antes de estudar um autor, pensamentos de um filósofo, vamos estudar primeiro o contexto social, o contexto histórico. A história é muito importante, dá muita base na filosofia. Considero a história, embora a história se tornou ciência autônoma na segunda metade do século XIX, mas considero a história uma base
fundamental e necessária para o entendimento da filosofia. Isso que eu considero, tá bom? E sempre na descrição do vídeo eu deixo meu e-mail, tá? Que para meus alunos, quando eu dou aula de filosofia, eu sempre antes dou o contexto histórico e social, para que eles possam entender depois o pensamento filosófico de cada filósofo, tá bom? Um abraço.